Ó, nessa questão número 20, o que é que ele vai dizer aqui pra gente? Ele vai falar sobre em um determinado local, cadê? Em um determinado local. Em um vestibular local, o número de vagas para o curso de tecnologia era de 50 vagas. Após os vestibulantes se inscreveram, o número de vagas disponíveis foi modificado e, com isso, os vestibulantes agora disputarão menos de 50 vagas. Então, o que é que vai acontecer? Eu já sei que a resposta que a gente tem que tratar, né, por mais que as alternativas estejam certinhas, são menos de 50 vagas, né? Então, se você fosse ver que tivesse um valor maior, você já poderia pensar em anular, né? Aí, ó, na coluna de educação de jornal foi divulgado que a razão, então lembra-se, uma razão, uma divisão, né, entre o número de vagas e o número de candidatos. Era a forma irredutível da dízima periódica. Então, se liga nisso aqui, ó. Ele diz que é uma razão, né? Então, a divisão das vagas pelo candidatos, né? Pela quantidade de candidatos. Então, nessa razão, né? O que que é uma razão? A divisão. Então, A por B, em que A nessa situação vai representar as vagas e B nessa situação vai representar os números de candidatos. Aí, veja, para a gente pegar esse número que é uma dízima periódica, a gente tem que transformar em que? A gente tem que transformar em fração, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente pode fazer pela regrinha, né? O jeito mais fácil, né? Aquele bizuzinho que a gente tem, né? Qual é o bizu, né? Você vai pegar um número com a primeira repetição, né? Então, 0, 1, 4, 2, né? Porque a gente sabe que não está repetindo. É o 42 menos o número sem a repetição. Então, 0, 1. Isso daqui dividido, aí veja, quantas vezes, quais números, né? Quantos números estão se repetindo? São dois números que se repetem. Se dois números se repetem, para cada repetição é um 9. Aí você vai olhar agora. Entre a primeira repetição e a vírgula, tem um número entre eles? Tem. Tem o número 1, ó. Então vai ser o zero aqui, ó. Então vai fazer 142 menos 1, 141 por 990. Posso simplificar, né, por 3, só para a gente lembrar a regrinha do 3, para ver se é divisível. A gente soma os algarismos, não é isso? Então aqui vai dar 6. 6 é o número divisível por 3. Então o número 141 ele divide por 3. E o número 990 também. Quando você vai ver essa divisão, vai ficar 4, 7 e aqui 330. Então se liga. Se eu sei que o número de candidatos e vagas, né, nessa divisão, então é vagas por candidato. Tem como eu reduzir mais? Não, né? Chego no que ele chamou de forma irredutível. E aí a parte de cima são a representação das vagas e a parte de baixo de candidatos. Então, se ele perguntasse qual é o número de candidatos, a gente ia afirmar que é 330. E se ele perguntasse o número de vagas, 47. Beleza? Então, o gabarito aqui na letra A